Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Tempo para repensarmos a maneira de vivermos e entendermos nosso papel neste mundo. E a expressão de que estamos em Deus. Que revela que estamos em Deus, que Deus está em nós, que nós o conhecemos. É fundamental entendermos isso para vivermos uma vida que traduza a vontade de Deus, que expresse o seu querer, que revele a sua vida em nós. Mas mais do que isso, para que a gente possa cumprir o nosso papel neste mundo, nós precisamos entender a nossa identidade, natureza e precisamos entender o propósito das nossas vidas. Jesus, conversando com os religiosos lá em João 10, 36 a 38, ele diz assim: Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Que revela que estamos em Deus? As obras que realizamos. E quando falamos de obras, o que nós entendemos? Do serviço que nós fazemos no intuito de dar assistência às pessoas, socorrê-las, de atender às suas necessidades, de suprir a necessidade das pessoas? Sim, é disto, mas muito mais do que isto. Nós precisamos entender que as obras que revelam o Pai é tudo o que nós fazemos. É a maneira como nós vivemos, a maneira como nós portamos, é a maneira como nós agimos e reagimos diante das pessoas. Não se trata simplesmente de obras de assistência social, não se trata simplesmente de socorrer as pessoas, mas de como nós vivemos de forma plena a vontade de Deus no nosso dia a dia, ou seja, em nossas casas, com as nossas famílias. Como nós atendemos, como nós respondemos a cada um, com as pessoas na rua, com a maneira como nós dirigimos, com a maneira como nós socorremos as pessoas, com a maneira como nós as ouvimos. Nós precisamos entender que as obras que nós fazemos, elas devem e têm que revelar o Pai. E essas obras é que revelam que nós somos de Deus, que estamos nele, que ele está em nós. Por isso, precisamos, antes de mais nada, compreendermos a nossa identidade. Qual a nossa origem, de onde nós viemos. Deus nos fez seus filhos, ele nos criou, fez uma nova criatura, nos deu da sua vida, compartilhou conosco a sua natureza. Nós somos coparticipantes da natureza divina, somos um novo ser, um novo coração. Nós, com Cristo e em Cristo, nós morremos com ele na cruz e ressuscitamos para vivermos uma novidade de vida, uma vida agora que traduza não o pensamento natural, mas a maneira, a forma de viver de Deus. Os princípios e fundamentos de Deus, ou seja, nós revelamos o caráter de Deus, nós somos um com Deus. Ele nos fez a imagem do Filho, nos deu a mente de Cristo para que a gente possa viver neste mundo como seus filhos. E como filhos, tendo a natureza de Deus, a vida de Deus, nós podemos, porque Ele nos habilitou para isso. Para rejeitar as paixões humanas, ou seja, para deixarmos de viver segundo o pensamento humano e andarmos neste mundo segundo o pensamento de Deus, segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Somos filhos de Deus. Temos a natureza de Deus e a vida de Deus, para revelarmos Ele ao mundo. Esse é o propósito da nossa vida. Por isso, tudo que fizermos, a maneira como fizermos, a maneira como andarmos, a maneira como dizemos as coisas, revelam que estamos em Deus ou não, se amadurecemos ou não, se crescemos ou não. Por isso, tendo entendimento de quem somos em Deus, nós precisamos caminhar rumo à maturidade, rumo à expressão de Deus. Não é fazer um serviço para Deus para receber alguma coisa, mas entendendo o que temos que fazer, nós fazemos, para que o Pai seja glorificado, para que Ele seja revelado ao mundo. Esse é o entendimento que a gente tem que ter, a maneira como devemos viver. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender, entender a vontade de Deus e sermos expressão dele neste mundo. Pois ele nos chamou
para sermos seus filhos, para revelarmos a sua glória e manifestarmos a sua vida neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender que toda obra que nós fizermos é para revelarmos que estamos em Deus, que crescemos, que amadurecemos e que entendemos a vontade do Pai e que somos expressão de seu Filho neste mundo, que o revelamos e as obras que fazemos é para glorificar o Filho. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade do Pai, fazendo de nossas vidas a verdadeira oferta em favor do reino, em favor da vontade do Pai, para que as pessoas possam conhecer e conduzindo-as à salvação e ao conhecimento de Deus. Que a gente possa entender isso e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.